da disciplina, tá? Além de realizar a parte de modelar um sistema, também a gente vai ver toda a parte de resposta temporal e também análise de estabilidade. E como objetivo tá? Então, identificar, manipular as diferentes formas de representação de um sistema dinâmico. Lembrando que a gente vai trabalhar com 4 modos de representação, tá? Através de função de transferência, espaço de estados, diagrama de blocos e também fluxo de sinais. Também, entender e aplicar sistemas lineares invariantes no tempo, e também processos de linearização. Tá? Também vamos estudar um pouco dos elementos dos sistemas de controle. Tá? Também identificar o comportamento transitório padrão de sistemas lineares invariantes no tempo de primeira ordem. Tá? E também identificar o comportamento em regime permanente de sistemas lineares. Tá? Pessoal, tá? De um sistema, um processo, tá? A gente pode imaginar, então, como sendo... nesse momento, a gente pode pensar num processo, aqui como uma caixa preta, tá? Não interessa o que tem aqui internamente, tá? Mas todo o processo, então, ele vai ter uma entrada, tá? E vai ter uma saída. Tá? Então, geralmente não, um sistema que é chamado sistema CISO, tá? Então, o sistema CISO é um sistema que tem uma entrada e uma saída, tá? Então, seria um tipo de controle mais fácil de realizar o projeto, tá? Mas também a gente pode ter P entradas e Q saídas, ou seja, é um sistema multivariável, tem várias entradas e várias saídas, tá? Então, qual que é o objetivo geral assim, de um sistema de controle? Tá? Além de garantir a estabilidade do sistema, tá? Depois que a gente consegue garantir a estabilidade do sistema, é fazer com que a saída do processo consiga seguir, tá? Consiga rastrear, tá? Um sinal de referência na nossa entrada. Tá? Então, para atingir esse objetivo, tá? Técnicas de controladores, tá? A técnica mais simples, né, é o controle em malha aberta. Tá? Então, processo, tá? Tem um processo. A gente vai ter um dispositivo, um atuador, tá? Que aqui, na verdade, é um sisteminha de controle, tá? Em malha aberta e mais um atuador, tá? E a gente vai aplicar entrada no nosso sistema, tá? E através desse controlador aqui, em malha aberta, a gente espera, tá? Deseja-se que a saída siga o mais próximo possível, tá? O nosso sinal de referência, tá? Então, aqui a gente diz que ele simplesmente a gente manda um sinal para o sistema, tá? E espera que a saída aqui da planta atinja, então, um valor de referência. Tá? Um exemplo bem simples, tá? Vamos pensar num sistema de tanque. Tá? Então, tem um tanque e eu quero controlar a altura, tá? Desse nível de tanque. Tá? Então, simplesmente, o controlador em malha aberta, a gente vai ter uma válvula, tá? E eu vou abrir essa válvula, tá? E vou deixar, então, essa válvula aberta em torno de 1 hora, por exemplo. Tá? E eu sei que em torno de 1 hora ela vai encher até uma altura desejada. Tá? Mas, tá? Eu não fico monitorando a altura do nível do tanque. Simplesmente eu abro a válvula, espero 1 hora e depois eu fecho a válvula. Tá? Então a gente não fica monitorando a altura. Tá? Sistema em malha aberta, tá? Então é um sistema mais complexo, onde a gente vai ter uma realimentação da nossa variável de saída. Tá? Então, é a mesma ideia. Eu tenho
um sinal de referência, tá? Que eu desejo que esse sinal de referência, tá? Seja transferido para, tá? Ou seja, quando o tempo tendeu ao infinito, tá? Eu quero que a saída tenha exatamente o comportamento do meu sinal de referência, tá? Só que diferente do controle em malha aberta, tá? A gente vai fazer uma... Então, no sistema. O professor, teu microfone tá um pouco estranho aí, eu acho. Ele tá saindo com som meio... De um robô? Bastante ruído. Bastante ruído? É, bastante. Tentar arrumar aqui. Espera aí, só um momento. Agora melhorou. Melhorou? Sim, agora sim. E agora? Agora tá o melhor aqui. Que pode estar, eu acho. Eu notei até nas minhas gravações que esse microfone que eu tô aqui é um microfone de uma qualidade não muito boa e ele tem problema de ruído. Tem em algumas apresentações a qualidade fica boa, em outras já não fica muito bom. Tá, mas se ficar muito ruim, vocês me dizem, tá bom? Tá? Então, voltando aqui ao assunto, tá? Então, o objetivo, tá? De um controle de malha aberta é a gente medir a variável que a gente deseja controlar, tá? Essa variável aqui passar por um comparador, tá? Um comparador aqui nada mais é do que o seguinte, pessoal, botar um diagrama de blocos bem simples aqui, tá? Na verdade é um somador, tá? Então eu tenho o meu sinal de referência que eu vou representar pela letra R, tá? E na parte negativa aqui desse subtrator, tá? Vai entrar a minha variável de saída do sistema que eu vou chamar de Y, tá? E na saída desse comparador, a gente vai ter uma variável que é o erro, tá? E o erro é definido, então, como o nosso sinal de referência, tá? O nosso sinal que eu desejo, tá? Que se deseja-se que a saída siga, tá? Menos a variável real do meu sistema, tá? Então, esse sinal de erro, tá? Ele vai alimentar, então, o nosso controlador, tá? Então, o controlador aqui nada mais é do que um algoritmo, tá? Por exemplo, um PID, que com base nesse sinal de erro, vai tomar uma decisão, né, de atuar sobre o nosso processo, de forma que a saída consiga seguir, então, o nosso sinal de referência, tá? Então, esse aqui é o nosso controle malha fechada, tá? Só que para a gente fazer o projeto desse controlador aqui, pessoal, tá? Para a gente fazer o projeto do controlador em si, tá? A gente precisa ter um modelo matemático para descrever o nosso processo, tá? Que é o ponto inicial dessa disciplina, né? É fazer, então, a modelagem de sistemas físicos. Então, aqui tem um exemplo bem simples, tá? De um processo que está entrando um fluxo, né? De um determinado líquido aqui nesse tanque, tá? E, por exemplo, a gente quer controlar a altura aqui, então, do nível desse tanque. Tá? Então, aqui, na verdade, tem um sisteminha em malha fechada, só que é uma operação manual, né? Que é um operador. Esse operador, então, ele vai ficar monitorando, tá? A nossa variável de saída, a altura do líquido, tá? Então, a gente vai medir, então, a altura do líquido, aqui através da visão do operador, tá? O próprio operador aqui, ele tem um sinal de referência, né, que é essa altura aqui do líquido que está em destaque, tá? E em cima desse erro, ele vai abrir ou
fechar essa válvula dependendo se o erro for positivo ou negativo, tá? Então ele vai atuar no sistema através aqui dessa válvula, tá? Então todo o sistema de controle, tá? Independente da técnica que for utilizar, sempre essa ideia, medir o sinal de saída, comparar com o sinal de referência e em cima desse erro tomar uma decisão e corrigir esse desvio. Qualquer dúvida aí ou perguntas, vocês podem interromper, tá, pessoal? Tá? Então, pessoal, essa resposta aqui do sistema, tá? A saída do sistema tem um determinado comportamento, tá? Que a gente pode dividir em duas partes bem definidas, tá? Então, por exemplo, aqui em vermelho, ó, pessoal, vou botar o nosso sinal de referência, tá? O nosso sinal de comando, tá? Então, e essa outra linha que eu vou colocar em azul, tá? Vai ser, então, a variável do processo, a saída física. Tá? Então, qual que é o objetivo de um sistema de controle? É que a saída do sistema, tá, o mais rápido possível, tá, consiga atingir, tá, o nosso sinal de referência. Tá? Ou seja, quando o tempo tende ao infinito, a gente quer isso aqui, ó, que o erro se aproxime de zero. Tá? Nessa figura aqui a gente pode ver um comportamento que é bem importante. Tá? O primeiro, tá, é esse, a partir de um tempo T1, que eu vou chamar aqui, tá? O sistema ele entra em regime permanente. Tá? Regime permanente. Tá? O que é regime permanente para qualquer sistema? Tá? É quando todas as suas derivadas, tá, vão para zero, ou seja, o sistema aqui, ó, ele vai ficar em regime permanente, vai se manter num valor constante. Tá? Essa diferença aqui entre a curva vermelha e a curva que está em azul, tá, é chamada, então, de erro em regime permanente. Tá? A partir desse ponto T1, esse erro ele vai se manter constante. Tá? Então, a partir de T1, então a gente tem uma resposta do sistema, tá, que a gente chama então de regime permanente. Antes desse tempo T1, a gente tem uma resposta transitória do sistema, tá? Onde as derivadas, né, da nossa planta, a dinâmica do sistema, ela tá se alterando, tá? Claro, dependendo do comportamento da nossa planta, tá? Essa curva de resposta do sistema pode ser suave, conforme essa que é apresentada, tá? Ou ela pode ser uma curva que oscila bastante, tá? Ela oscila até entrar em regime permanente, tá? Então, todas essas características de resposta do sistema, tá? A gente pode fazer um projeto do controlador com base no modelo, tá? Para o sistema ter em mente, tá? Quanto no transitório. Tá? Tá? Mas, claro, que para fazer o projeto do controlador, tá? Fazer o projeto de um controlador, quais que são as principais etapas? Tá? A principal etapa é criar um modelo do processo e através desse modelo, esse modelo que a gente for criar, tá? A gente já vai ter uma ideia de como que é a resposta do sistema para construir o nosso controlador. Tá? Tá? Então, na verdade, no mundo real, pessoal, tá? Um determinado processo, tá? Ele pode Baixo, ele caiu.
Voltei, pessoal. Acabou caindo a minha internet aqui. Tranquilo, tranquilo. Até que parte vocês acompanharam? Já... Até o exemplo do cara enchendo o tanque lá. mas então... deixa eu voltar aqui, então. Vou fazer a apresentação de novo, só um momento. A minha internet, não sei porque hoje não tá muito boa, pessoal. Não sei o que aconteceu. Vou voltar aqui a apresentação. Foi aqui nesse slide, né? Então, pessoal, que eu parei, né? Tá. Então, só para recapitular aqui, então. Então, conforme eu falei para você, tinha comentado, tá? Então, o sistema, tá? Aqui do sistema de tanque, tá? Controle do nível de tanque, tá? É uma operação manual, tá? Mas a gente tem todos os elementos de um sistema de controle, tá? Então, eu tenho a variável a ser controlada, nesse caso aqui, é a altura do nível do tanque, tá? Então, está entrando um determinado fluxo, tá, de líquido aqui no nosso tanque e o operador, tá, de forma visual, ele está monitorando então o nível do tanque. Quando esse nível do tanque diminuir ou aumentar, passado um valor de referência, tá, ele vai atuar então através dessa válvula aqui no nosso sistema, de modo que tem um fluxo aqui que vai sair, né? Ou vai diminuir esse fluxo de saída, de modo a manter o nível do tanque nessa altura desejada. Tá? Então perceba que aqui a gente tem todos os elementos de um sistema de controle malha fechada. Tá? Então, temos o valor de referência, tá? O valor de referência seria a altura desejada do nível do tanque, tá? Esse valor de referência, ele vai ser comparado, então, com o valor atual da saída do nosso sistema, tá? Então, vai ter um sensor, tá, que vai medir a altura do nível do tanque, e a gente vai passar aqui por um comparador, tá? Esse comparador vai gerar um sinal de erro. Esse sinal de erro, então, vai para um dispositivo de controle, tá? Um algoritmo, tá? E esse algoritmo vai gerar, então, um sinal de controle que vai passar por um atuador e vai agir, então, sobre o nosso processo, de forma a manter, então, o nível do tanque em um nível desejado. Tá? Então, a saída aqui do nosso sistema, tá, pessoal, ela vai ter um determinado comportamento. Vai ter um comportamento transitório e um comportamento em regime permanente, tá? Tá? A partir de um tempo, chamar aqui de tempo T1, tá? A partir desse tempo T1, a gente vai dizer que o sistema entrou em regime permanente.
regime permanente, tá? E antes de ter um, a gente vai dizer que o sistema está em um regime transitório. Tá? Vamos começar aqui pelo regime permanente, tá? Então, em regime permanente, conforme vocês podem verificar através da curva de saída do sistema, tá? É quando todas as derivadas vão para zero, tá? Ou seja, o sistema agora ele está num ponto de equilíbrio, ele está com valor constante, tá? Então, uma das características que a gente costuma analisar num sistema em regime permanente, tá? É o erro em regime permanente, tá? O que seria esse erro? Esse erro, então, é a diferença, tá? Entre o meu sinal de referência, que é essa linha azul aqui, ó, tá? É o nosso sinal de comando do nosso sistema, tá? Em relação, então, à saída da planta, tá? Então, isso aqui é o nosso erro em regime permanente, tá? Essa aqui é uma característica bem importante do nosso sistema, tá? Já no regime transitório, tá? A gente quer um sistema que tenha um comportamento bem suave, tá? Conforme esse aqui que está sendo apresentado. Tá? Quero que o sistema ele vá para um ponto de equilíbrio, mas vá para esse ponto de equilíbrio sem ter, por exemplo, muitas oscilações. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um sistema que vai para o mesmo ponto de equilíbrio, tá? Só que o transitório, por exemplo, aqui dessa curva já oscila muito mais do que a curva anterior. Tá? Nem sempre a gente vai conseguir uma curva suave, tá, pessoal? Por quê? Porque o sistema, tá? Ele tem um atuador, tá? Esse atuador, ele, na verdade, todo atuador tem um problema de saturação, tá? De limite, tá? A gente não tem energia infinita para fornecer para o sistema para corrigir o nosso processo, tá? Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar num sistema elétrico, tá? Então, a gente não tem corrente infinita e nem tensão infinita, tá? Então, a gente tem um conflito de modo que algum sistema em malha fechada, tá? Eventualmente, a gente vai querer um sistema suave, mas devido à falta de energia, o sistema ele vai acabar oscilando, porque senão ele vai entrar em saturação, tá? Então, essas daqui são algumas características do sistema. Quando vocês forem realizar o projeto, né, tem tanto a questão de estabilidade, quanto a questão de erro em regime permanente, e também como que vai ser a resposta transitória do nosso sistema. Tá? Para fazer o projeto de um controlador, tá? A gente tem um processo aqui. Tá? Tem um processo. Esse processo, tá, é muito mais simples, a gente tem muito menos custos, tá? Se a gente criar, então, um modelo, tá? E em cima desse modelo, a gente analisar quais que são as características do sistema, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar agora, acho que é a Boeing, né? Não, a Airbus. A Airbus está fazendo um avião totalmente autônomo, tá? É um avião que ele decola sozinho, ele viaja, faz a viagem em velocidade e altura de cruzeiro, e também ele faz o pouso sozinho, totalmente autônomo, tá? Teoricamente não precisaria ter ninguém, então, na cabine pilotando o avião, tá? Então, é muito mais... antes de fazer a implementação física, tá? É muito mais simples criar um modelo de toda a estrutura, verificar qual que é o comportamento, tá? Se a dinâmica do sistema, do modelo, atender às especificações de projeto, aí sim a gente parte para a implementação física, tá? Então é muito mais fácil e menos custos, tá? Primeiro a gente criar um modelo, analisar qual que é o comportamento do sistema, tá? Tanto transitório em regime permanente, e depois realizar, então, a implementação física, tá? Então, a gente tem um mundo real, e nesse mundo real,
a gente pode descrever um determinado sistema, um determinado processo, tá? Através de vários modelos, tá? Então, um sistema, tá, real, pode ter vários modelos matemáticos, tá? Qual modelo matemático que a gente vai escolher, tá? Sempre na área de controle a gente vai escolher um modelo que seja simples, tá? Mais simples possível e que consiga descrever de uma forma confiável a dinâmica do sistema, tá? Então, a gente sabe que é praticamente impossível descrever todos os aspectos de determinado processo do mundo real, tá? Por isso a gente tem que decidir quais que são as características que são importantes, tá? E quais as características que a gente pode ignorar. Tá? Então, a arte de modelar, pessoal, então é saber selecionar somente as características dentre as muitas possíveis que são necessárias e suficientes para descrever o processo com uma precisão satisfatória. Tá? Por exemplo, vou trabalhar com um circuito elétrico. Tá? Então, circuito elétrico a gente sabe que vamos trabalhar com tensão, com corrente, com potência e assim por diante. Tá? Não preciso ir no nível, por exemplo, atômico, utilizando o modelo de Bohr para descrever um circuito elétrico. Não tem a necessidade. Tá? Eu vou estar descrevendo de uma maneira muito precisa o meu modelo, tá? Mas, contudo, na prática não vai ser útil. Tá? Tá? Então, o projeto de um sistema de controle, tá? A gente tem as seguintes etapas, tá? Primeiro, a gente vai ter um sistema, tá? Em cima desse sistema, a gente vai fazer certas hipóteses. Então, a gente vai criar um modelo matemático, tá? Modelo matemático. Então, por exemplo, aí da área de elétrica, né? O modelo matemático mais simples aí que a gente utiliza é a primeira lei de Ohm, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, para um resistor linear, a tensão varia conforme essa expressão. V é igual a R vezes I. Tá? Um modelo matemático simples, mas que é muito útil. Tá? Então, a partir do modelo matemático, a partir do sistema, a gente vai criar um modelo matemático e em cima desse modelo matemático a gente vai fazer uma análise para verificar se esse modelo aqui é adequado ou não. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um sistema real, tá? E a gente pode criar um modelo. Tá? Vou botar uma caixinha aqui, criar um modelo. Tá? Então, criei o nosso modelo. Vamos escrever aqui. Modelo. Tá? E eu posso fazer o seguinte, aplicar uma entrada no meu sistema físico real e também replicar, né? Também aplicar essa mesma entrada no meu sistema não, no meu modelo que eu criei. Tá? E eu vou ter aqui, então, vamos botar aqui R. R não, vamos colocar U como entrada, tá? Y como a saída física do meu sistema, e vamos botar aqui Y chapéu como sendo a minha saída estimada. Tá? Posso fazer o quê? Posso comparar esses dois valores, Y menos Y chapéu. Tá? Se essa diferença se aproximar de zero, significa, por exemplo, que eu tenho um modelo muito bom para essa dinâmica aqui desse sistema. Tá? Então, a partir do sistema físico, o nosso sistema, né, a gente vai criar um modelo matemático. Em cima desse modelo matemático, se ele for válido, então a gente pode fazer uma análise no sistema. Tá? Ou seja, eu posso aplicar no meu modelo, que eu criei qualquer entrada, e analisar qual que vai ser a saída estimada. Tá? Como esse modelo ele é satisfatório, um modelo adequado, tá? Provavelmente se eu aplicar a mesma entrada no meu sistema real, a gente também vamos ter o mesmo comportamento na saída. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Sim, bem tranquilo, pessoal.
Tá, beleza, qualquer coisa podem parar e me interromper, tá? Então, depois que foi feita a análise, tá? Daí sim a gente pode fazer o projeto do controlador, tá? Então, eu tenho aqui essa planta real, tá? Por exemplo, que está lá na fábrica ou que está no laboratório. A gente vai criar um modelo, então, para essa planta, tá? E em cima desse modelo a gente pode fazer, então, um projeto de um controlador, tá? Depois que quando a gente realizar o projeto do controlador, então, vamos fazer algumas simulações, verificar o comportamento. Se tiver tudo ok, então a gente pode fazer a implementação prática, tá, do controlador ao nosso sistema. Tá? Então, perceba que aqui no projeto tem várias etapas. Tá? Primeiro tem que conhecer o sistema. Tá? Num projeto prático, tá? A gente tem que conhecer bem a dinâmica do sistema. Em cima do sistema, criar um modelo matemático, analisar esse modelo, verificar se ele está correto ou não. Depois, realizar, por exemplo, o projeto do controlador, verificar o desempenho do controlador. E, por último, realizar a implementação. Tá? Então, perceba que a parte prática, tá, é a última etapa, então, do nosso projeto. Tá? Então, a parte de modelagem, pessoal. Tá? Então, na verdade, vocês já trabalharam em física, cálculo, em química, se for um processo químico, tá? Vocês já trabalharam com as leis fundamentais, tá? De sistemas tanto mecânico, elétrico, físico e químico, tá? O que a gente faz aqui na área de controle, tá? É transformar essas equações em um modelo que seja adequado, tá, para realizar o projeto dos controladores, tá? Então, basicamente tem duas maneiras da gente realizar essa modelagem. A primeira, através da função de transferência, e a segunda é através de espaços de estados. Tá? Então, basicamente, criar um modelo é pegar as equações diferenciais, tá? As equações fundamentais de um sistema físico, tá? Converter elas, tá? Transformar para um modelo que vai ser adequado para realizar o projeto de controladores, tá? Que é o objetivo aqui na área de controle. Ou simplesmente para fazer uma análise do sistema. Tá? Então, o modelo matemático, tá? Ele vai ser construído com base em hipóteses, tá? E simplificações a respeito da dinâmica do sistema físico modelado. Tá? As respostas previstas pelo modelo são obtidas por meio de análise matemática e também por simulações de computador. Tá? Os parâmetros e a estrutura do sistema são revistos e ajustados até que a resposta prevista do nosso modelo, tá? Seja adequada. Tá? Então, é aquela ideia que eu tinha comentado para vocês. A gente vai ter um sistema físico, a gente vai fazer algumas hipóteses sobre o sistema, tá? Por exemplo, conforme tem um resistor, a gente vai fazer a suposição que a tensão sobre esse resistor, então, é proporcional à nossa corrente. Tá? Então, qual que é a hipótese que eu fiz aqui? Eu fiz a hipótese que esse resistor tem um comportamento linear. Tá? Mas isso também nem sempre é verdadeiro, por isso que é uma hipótese. Tá? Em cima dessas hipóteses, a gente vai criar um modelo matemático. Esse modelo matemático vai relacionar todas as variáveis do sistema, tá? As variáveis de interesse. E, a partir desse modelo, então, a gente vai fazer algumas simulações, tá? Tanto matemáticas, simulações por computador ou algum ensaio em laboratório, para validar esse modelo. Tá? Se a resposta do sistema físico coincidir com a resposta do modelo real, tá? Então o meu modelo está finalizado e eu posso, então, fazer alguma análise, tá? Em cima desse modelo matemático que foi criado. Tá? Se por algum motivo a resposta não for satisfatória, tá? Eu posso, por exemplo, então, verificar se tem algum erro no meu modelo. Tá? Então a gente pode ter erros, por exemplo, algum parâmetro do meu sistema está errado. Tá? Então, por exemplo, tem aqui VR igual a R vezes I. Tá? Sem querer, eu estimei o valor errado do resistor. Tá? Então,
então as simulações também vão estar erradas, né? Então, pode ser que eu precise alterar algum parâmetro que é constante do meu sistema, pois eu não fiz a estimação correta, tá? Ou também, por exemplo, eu tenho um sistema de ordem 2 e eu estou tentando aproximar esse sistema pelo sistema de primeira ordem, tá? Então, com certeza, o modelo que eu estou criando não vai refletir, né, o meu sistema físico real, tá? Então, por exemplo, vou ter que aumentar a estrutura do meu sistema, aumentar a... Então, no processo aqui de modelagem, tá, pessoal? Na verdade, a gente vai sair do nosso sistema físico, tá? Do nosso sistema físico, até chegar no sistema de simulação computacional, tá? Todo projeto aqui de engenharia, né, hoje em dia é totalmente automatizado e são utilizados softwares de simulação, tá? Mas para chegar até esse modelo computacional, a gente tem algumas etapas, né? Então, primeiro a gente vai pegar o nosso sistema real, tá? Um sistema real, e vai criar um modelo físico, tá? Nessa primeira etapa. A partir do modelo físico, a gente vai construir, então, um modelo matemático. A partir do modelo matemático, tá? Se ainda não foi determinados os parâmetros do sistema, a gente vai fazer algum ensaio para determinar, então, esses parâmetros, tá? E a partir do modelo matemático completo, com todos os parâmetros identificados, a gente vai ter um modelo computacional, tá? Por exemplo, então, temos um sistema aqui, um sistema de uma suspensão, tá? Então, a suspensão aqui tem toda a parte aqui de amortecedor, mola, tem as buchas, coxins, estabilizadores, tá? Diversos componentes, tá? Só que a gente quer analisar, por exemplo, a resposta desse sistema aqui para um determinado perfil de rodovia, ou a gente quer fazer um sistema de controle aqui de uma suspensão ativa para rejeitar as ondulações da rua, né? Então, para fazer então essa análise, tá? A gente vai sair de um sistema real e vai construir um modelo físico que represente, né, esse sistema de suspensão, tá? Então, esse modelo físico aqui, em cima de determinadas hipóteses, tá? Foi criado então aqui a carroceria do carro com uma massa MC, foi criado também a parte aqui da roda, tá? Todos os componentes aqui da roda foram adicionados com uma massa MR. Foi adicionado também a nossa mola aqui, através do coeficiente de elasticidade KS. Tá? Foi adicionado o nosso amortecedor através do coeficiente viscoso BDS. Tá? E ainda também foi colocado aqui um atuador FDT, um atuador hidráulico no nosso sistema. Tá? Essa interação aqui, tá? É a interação entre a carroceria do carro e e a roda do carro. Tá? E aqui tem uma posição, tá, de referência da carroceria carroceria do carro, XC. Tá? E também tem uma parte aqui de interface da roda, tá, com a nossa rodovia, tá? Onde foi representado somente por KR, que é um coeficiente de elasticidade da roda em relação a XZ, que é a nossa rodovia. Tá? Então, a partir do modelo real, a gente criou, então, o modelo físico, tá? A partir de certas hipóteses. Tá? Claro, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Tá? Então, o modelo físico, a gente vai definir todas as variáveis, tá? Então, a mesma figura que a anterior, aqui estão definidas todas as variáveis, XE, XR, XC, a nossa força F, tá? E também tem os parâmetros aqui do nosso modelo. Tá? Então, tem a massa do carro, tá? Então, aqui para a massa do carro foi considerado que cada roda, né,
cada sistema aqui da suspensão, tá? Tem 1/4 de massa do chassi do carro. Tá? Depois tem o parâmetro KS, que eu tinha comentado para vocês, elasticidade da suspensão, BS, coeficiente de amortecimento da suspensão, MR, massa, então, da roda, e KR, a elasticidade do pneu. Tá? Esses parâmetros, tá, do nosso sistema, tá, eles podem ser informados pelo fabricante, tá? Então, ou também eles podem ser estimados, tá, a partir do ensaio, aqui no caso, um ensaio mecânico. Tá? A parte da modelagem matemática, então, tá, pessoal, seria, a partir do modelo físico, tá, obter as equações que relacionam todas as variáveis do sistema, tá, principalmente a variável de saída, tá, e a variável de entrada. Então, aqui nessa figura, tá, como é um sistema mecânico, tá, a gente vai utilizar as equações fundamentais de mecânica. Tá? Primeira, segunda lei de Newton aqui já é o suficiente para realizar o modelo matemático desse sistema. Tá? Então, a gente pode considerar, por exemplo, que F de T é a entrada, né? A entrada de controle. Tá? Então, aqui vai ter um atuador que vai fornecer uma energia para movimentar, então, a massa aqui da carroceria. Tá? E XC, por exemplo, vai ser, então, a posição da carroceria. Tá? Então, a gente pode fazer um projeto, tá, que, através da entrada FT, a gente consiga rejeitar as perturbações que estão presentes no sistema, tá? Através da rodovia aqui, né? Porque eu não conheço qual que é o perfil aqui da rua, tá? Ela pode se alterar ao longo da trajetória, então, do automóvel, tá? E vai acabar gerando, então, um ruído, uma perturbação que vai afetar aqui, então, quem está dirigindo o carro, tá? Então, através de FT, a gente pode fazer um projeto de um controlador para rejeitar as perturbações XZ que estão entrando no sistema, que estão alterando a saída XC, tá? Então, para fazer esse projeto, tá, a gente precisa, na verdade, então, ter um modelo matemático que descreva todas as relações, tá, de todas essas variáveis que estão aqui no sistema, principalmente de quem? Da força aqui de entrada do nosso atuador para a saída, tá, e também dessa perturbação, como que ela vai agir sobre a saída do sistema. Tá? Então, aqui é muito mais simples, pessoal, a gente criar um modelo matemático de toda a suspensão, simular o sistema, criar um modelo matemático, verificar qual que é a força, a energia necessária que esse atuador precisa, tá? Em vez de já construir diretamente todo o projeto, tá, físico, e depois verificar que o atuador que a gente projetou, que foi colocado, tá, não atendia o projeto. A gente vai ter um custo muito elevado. Tá? Então, é muito mais rápido, mais simples e mais barato. Primeiro, a gente criar um modelo matemático, tá, de toda essa suspensão, ter todo o modelo matemático que descreva o modelo físico, descreva o modelo, o comportamento aqui da suspensão, simular, realizar o projeto de um controlador e só na última etapa realizar a construção física do sistema. Tá? Essa é uma das grandes vantagens, então, de realizar, então, um projeto através de simulações. Tá? Então, o modelo matemático geralmente é simplificado em relação ao modelo físico, tá, pessoal? A gente acaba fazendo algumas simplificações, tá? Algumas simplificações frequentes, tá, são fazer a linearização, tá, de algumas condições e desprezar alguns termos que não são relevantes, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, pegar uma função que é um seno,
Tá? Então, a função seno, tá? Todo mundo sabe que a função seno, então, é uma função não... Ah, ficou bem feio o meu desenho aqui, mas imagine que é um seno. Então, vamos fazer um pouquinho melhor. Então, tem uma função aqui que é uma senoide, tá? Então, se a gente olhar de maneira global, essa dinâmica aqui, que é representada por essa senoide, tá? Tem um comportamento não linear, tá? Mas, por exemplo, se o meu sistema trabalhar numa faixa restrita, tá? Por exemplo, o meu sistema trabalhar somente nessa faixa aqui que vai ser indicada em vermelho, tá? Então, se o sistema trabalhar entre esse limite máximo e mínimo, tá? A gente pode fazer uma aproximação que vai ter um bom resultado, tá? Que é o seguinte: apesar dessa função ser não linear, tá? Entre essa faixa de operação, a gente pode aproximar ela, né, pelo comportamento praticamente linear. Tá? Então, a gente pode fazer essas simplificações para o nosso modelo ficar mais simples, tá? E ser mais fácil de trabalhar. Então, o modelo matemático, pessoal, nada mais é, tá? Aqui na área de controle, essa primeira parte aí da área de controle que a gente vai trabalhar bastante, nada mais é do que obter uma equação, tá? Onde eu vou ter um sistema, esse sistema aqui vai ter uma entrada, tá? Entrada U de S, e vai ter uma saída Y de S. Tá? E vamos botar aqui também uma entrada de distúrbio D de S, tá? E o meu sistema. Tá? Então, nada mais, a parte de modelos, tá? É a gente construir uma função de transferência, tá? Que vai relacionar essas variáveis. Tá? O que ela vai relacionar? Vai relacionar, por exemplo, essa saída Y de S, tá? Como que a entrada U de S vai afetar, então, a saída do meu sistema. Tá? Como que vai ser o comportamento dinâmico de Y de S em relação à entrada U de S. Tá? Também, todos os sistemas, tá, pessoal, estão sujeitos a perturbações. Tá? Então, eu posso ter também uma função de transferência que relaciona a saída Y de S com essa entrada aqui de distúrbio. Tá? Então, o modelo matemático nada mais é que, a partir do modelo físico, tá, e das equações fundamentais do sistema, criar um modelo matemático. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a posição da carroceria, da suspensão, tá relacionado com a entrada com o atuador F de S, tá? Através desse polinômio aqui. Tá? Lembrando que a gente vai, provavelmente vocês já estudaram a transformada de Laplace, né? Mas a gente vai utilizar bastante a transformada de Laplace de maneira aplicada nessa disciplina. Tá? Então, essa variável S aqui é o domínio da transformada de Laplace. Tá? Então, esse terminho aqui, que está em destaque, tá? A gente vai chamar de GFC. Só escrever aqui novamente que não ficou bom. GFC. Tá? Então, é uma equação, tá? Um polinômio em S que relaciona a entrada F com a saída XC do nosso sistema. Tá? E esse outro termo que aparece aqui na sequência, tá? Então,
é a relação do ruído, tá? Da rodovia, em relação à nossa saída, tá? Então, vamos chamar de GE. Não está muito bom isso aqui. Tá? Vamos só chamar de GD, tá? De distúrbio. Então, o modelo matemático nada mais é do que equações, tá? No domínio S, que vão relacionar, então, as nossas variáveis. Tá? Por último, tá? Essas funções de transferência têm vários valores constantes aqui, ó, esses A4, A3, A2, A1, A0, B2, B0, tá? E assim por diante são constantes, tá? Que na verdade são os parâmetros constantes do nosso sistema, tá? Por exemplo, a massa, os coeficientes de elasticidade, os coeficientes de viscosidade da suspensão e assim por diante, tá? Esses parâmetros, então, eles podem ser estimados, tá? E também podem ser obtidos, tá? Através de ensaios, tá? Então, uma suposição que a gente fez que cada conjunto de suspensão aqui, tá? Vai ter uma massa que vai ser 1/4 da massa do chassi do carro, tá? KS, elasticidade da suspensão, tá? Então, 8.000 newtons por metro, tá? Se o fabricante do componente não fornecer esse valor, também pode ser feito, nesse caso aqui, um ensaio mecânico para estimar esses parâmetros, tá? E a última etapa, tá? Depois que a gente já tem o modelo matemático completo, tá? A gente pode fazer, então, um modelo computacional, tá? Ou seja, pode utilizar, então, alguma ferramenta, tá? Por exemplo, o MATLAB, tá? Por exemplo, para automatizar as simulações, tá? Mas a parte computacional, tá, pessoal? Na verdade, simplesmente é o computador aqui realizando esses cálculos, tá? De simulação com o nosso modelo matemático, tá? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje, basicamente, era esses conceitos aqui que eu queria passar para vocês, tá? Que é uma ideia mais geral aqui do que a gente vai ver na disciplina, o que é modelo, o que é o sistema, em malha aberta, o sistema em malha fechada, tá? O que é a resposta em regime permanente, o que é a resposta em regime transitório, tá? Quais que são as etapas aqui do projeto de modelagem do controlador, tá? E todas essas etapas aqui que vão ser a modelagem física, a modelagem matemática, os parâmetros do sistema e simulação computacional, tá? O que vocês têm de tarefa, então, tá? Para quem não tinha chegado no começo da aula, então, pessoal, só fazer o login aqui no Moodle, tá? Tem 2 vídeos, tá? Que eu disponibilizei no YouTube, tá? Que é a aula 3, parte 1, e aula 3, parte 2, tá? Que trata especificamente da função de transferência, tá? Então, aqui no Moodle, vocês podem baixar esse arquivo, ó, aula 3, função de transferência, tá? Que tem a apresentação. E nesses 2 links aqui, tá? Parte 1 tem a primeira parte do vídeo e a parte 2 a sequência, tá? Não consegui terminar a função de transferência ainda nesses 2 vídeos, tá? Faltou a parte de sistema multivariável, tá? Mas na sequência eu já, provavelmente para a próxima aula, se eu não apresentar na próxima aula, talvez eu mande antes para vocês aqui, forneça, né, aqui através do Moodle a próxima aula, tá? Então eu vou pedir para vocês lerem essa apresentação aqui que eu fiz hoje, né, com detalhes, tá? Também é recomendado que aquelas 3 bibliografias que eu passei para vocês, principalmente a do Nise, a do Dorff e do Ogata, tá? Vocês já podem acessar o capítulo 1 e capítulo 2, tá? O capítulo 1 geralmente é uma introdução da área de controle, o capítulo 2 é a parte já de transformada de Laplace, que está nesses 2 vídeos, tá? Eu já recomendo vocês realizarem a leitura, tá? Então,
como atividade para a nossa aula assíncrona, tá? Então, assistir esses 2 vídeos, tá? Então, aqui tem algumas deduções matemáticas, tá? Eu acho mais fácil passar por vídeo, porque aqui em tempo real, pelo menos em alguns testes que eu fiz, geralmente acaba trancando o vídeo, tá? E já na gravação, acho que vai ficar melhor, tá? Outro comentário que eu queria fazer, tá? Qualquer dúvida vocês podem me enviar entrar em contato ali por e-mail, tá? E tinha mais outro recado que agora eu esqueci, pessoal. Tá? Mas por hoje seria esse o conteúdo, tá? Só uma dúvida, vocês conseguiram acompanhar a aula? Ficou travado? O som chegou com uma qualidade boa ou não? Puder comentar, porque eu estou me adaptando aqui a alguns softwares, tá, pessoal? Eu ia trabalhar, por exemplo, com o Google John Board, tá, para fazer umas aulas em tempo real, mas não ficou muito bom, né? Aí agora eu estou fazendo as gravações com o OBS. O som está com dificuldade mesmo, pessoal. Vou ter que, talvez, até comprar um microfone melhor. Assim, porque já o som do microfone do computador eu tentei utilizar, é muito ruim. Aí eu comprei aqui um headset, tá? Mas algumas vezes ele funciona bem, outras vezes não fica a qualidade do som não fica muito bom. Até pelos vídeos vocês vão notar que a qualidade do som ele vai mudando ao longo dos vídeos, tá? Vou tentar dar uma melhorada então na qualidade do som. E até pensei em comprar um microfone melhor. Só que aqui no Brasil essa parte é bem cara, daí para mim comprar da China demora uns 2, 3 meses para mim. Aí eu comprei um headset aqui mais baratinho. Mais barato não, nível intermediário, tá? Só que eu acho que ele não é muito bom, tá? Então, beleza, pessoal. Então a gente vai conversando. Qualquer dúvida podem entrar em contato. E por hoje, então, a aula seria isso, tá? Se algum colega de vocês não viu a aula, tá? Eu vou mandar por e-mail, mas se vocês trocam mensagem, tá? Eu vou disponibilizar também essa aula aqui lá no YouTube, tá? Até amanhã acho que eu já consigo colocar essa aula no YouTube também. Beleza, pessoal? Beleza, professor, sem problemas. Boa noite, então. Bom descanso e estudos a todos. Tchau, tchau.